Bem-vindo ao canal Imperium Delphi. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o Murphy Button. Ou seja, aquele botão que ao clicar sobre ele starta uma animação e faz a sua forma mudar para o objeto que a gente quer apresentar na tela. Esse recurso deixa o nosso aplicativo bem bacana, né? No quesito visual. Então, vamos aos códigos. Como botão, eu vou usar um retângulo. Eu vou aqui, no caso, fazer um botãozinho circular. Ele está com altura e comprimento de 50, então eu vou colocar os raios como 25. Vou deixar o contorno, mas eu vou deixar o contorno em light gray. E a cor do botão em branco. Ok. Vou colocar nosso formulário aqui numa proporção de celular e deixar o botão aqui no fundo. E para ele ficar sempre ali naquela posição, eu coloco as âncoras dele em bottom e right. Ou seja, agora sempre que eu mudar a proporção do form, o botão está sempre ali naquela posição. Aqui dentro eu vou colocar um ícone. Vou pôr um T-Image. Colocar a imagem dentro do retângulo, alinhada em Contents, com uma margem de 10 para cada lado. E vamos colocar um ícone nela. Vamos colocar aqui um ADD. No caso, o ícone é preto, mas se eu quiser mudar a cor dele, eu uso o RGB Fill. E vamos colocá-lo em cinza, gray. Então, temos nosso botão pronto. Ao clicar nesse botão, eu quero que ele faça uma movimentação, chegue até a posição de um outro controle e se transforme nesse controle. Então, primeiro vamos colocar aqui a imagem com Hit Test False. Ela já está centralizada como a gente quer. Vamos deixar então aqui o align dela como Node. Vamos criar um frame. ADD outro, individual files, file monkey frame. Esse frame vai conter o nosso diálogo que vai ser exibido aqui. Então vamos chamá-lo de frame diálogo. E vamos colocar um outro retângulo aqui na tela. Esse retângulo alinhado ao topo, com uma margem de 64 em cima e 32 em cada lado. Ou seja, esse retângulo aqui, eu quero que o botão se transforme nele. E vamos colocar um outro retângulo que será o nosso botão de fechar. Botão fechar, e esse daqui é o diálogo. Botão fechar vai ficar alinhado em bottom, com uma margem de baixo de 8 e as laterais de 8. E eu quero ele com 36 de tamanho. Dentro dele eu vou colocar um texto. Alinhado em client, com margens de 8 para cada lado. Aqui. E no texto será o texto fechar. Deixar o texto como Hit Test False. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar dois eventos, o onClick e o onTap. Por que os dois? Porque eu posso querer colocar esse botão dentro de um scroll box. E se eu usar o onClick, se na hora de arrastar,
fazer o scroll no scroll box, eu clicar em cima desse botão e subir, ao tirar o dedo, o clique é acionado. Isso não acontece com o OnTap. Só que o OnTap não funciona com o mouse no Windows. Então eu vou usar o OnClick quando for o Windows para receber o clique. Então, no OnClick, eu faço aqui. If-def ms Windows. Vamos pôr em diff de uma vez. E vamos mudar o nome dele para MurphyBottom. Eu vou chamar o MurphyBottom tap, passando no sender, e o tap pede um ponto, o ponto onde foi tocado. A gente não tem ele aqui no clique. Então eu vou simplesmente criar um ponto com 0,0. Ou seja, no evento OnClick, se for o Windows, ele chama o tap. Se não for o Windows, ele não vai fazer nada. Então não vai influenciar quando a gente estiver usando o mobile. E no mobile, o OnTap é acionado, que será chamado quando for feito o Windows. Então tudo será feito aqui dentro do OnTap por enquanto. Então nós já temos aqui o nosso frame diálogo, o nosso diálogo no botão de fechar. Então eu vou usar esse frame diálogo aqui. Vamos colocar de uma vez no fmx.n, que eu vou usar animações, e Unity 8, que é o nosso frame aqui, está na Unity 8. Depois a gente dá nome e grava. Aqui vamos usar então frame diálogo, será um T frame diálogo. Opa, não aqui, aqui, o nosso form principal. E no onCreate do nosso form, vamos criar o frame. .create self. O frame, ele é um TFMX control. Então, quando eu crio um frame, eu tenho que passar o proprietário do frame, o owner. E eu não preciso destruir o frame, por exemplo, no form destroy. Por quê? Porque como eu passei o owner sendo self, o self é o form set, então quando o tform set for destruído, automaticamente ele destrói todos os filhos dele. Então não preciso me preocupar em destruir o frame quando o aplicativo terminar. Como no frame nós estamos usando aqui um alinhamento para o controle que está dentro dele, ou seja, o formulário do frame pode estar em qualquer tamanho, que o diálogo vai ajustar sempre, com 64 em cima, 32 dos lados. E como eu preciso do tamanho que ele será exibido na tela, então, ao clicar no botão, eu já tenho que fazer o frame diálogo .width, que é o comprimento, vai ser igual self.clientWidth. E o height vai ser igual ao client height. Ou seja, eu coloquei o frame do tamanho do formulário. Com isso, o nosso controle aqui se ajusta no tamanho relativo ao nosso formulário principal aqui. Então já temos isso. O que eu quero fazer agora? Eu quero mover o botão até a posição onde esse controle vai aparecer. Então eu vou fazer um T animator.animateFloat, que é o MurphyBottom, vírgula, position.x para o frame diálogo.position.x.
Vou colocar em 9 segundos para ser um pouquinho demorado para a gente ver a animação acontecer. E mesma coisa eu faço com o Y. Então aqui eu estou movendo X e Y do Morph Bottom para a posição do diálogo, do frame diálogo. Vamos executar aqui, o botão está aqui, eu clico no botão, ele está se movimentando até lá. Só que pensa bem, está uma animação linear, ele está indo reto para lá. Eu quero um efeito de curva. Então como que eu faço esse efeito de curva na movimentação do botão? A temporização aqui do X e do Y tem que ser diferente. Eu vou fazer o X linear e eu quero que o Y vá de uma forma diferente, dê um efeito. E esse efeito é feito pela interpolação da animação. Então, aqui, onde eu vou mexer no Y, eu vou fazer vírgula, T animation type, ponto in, que ela está entrando, começando, vírgula T interpolation type, ponto, vamos colocar quadratic. Eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando todas as diferenças das interpolações para vocês entenderem melhor isso daqui. Mas aqui vocês já vão ver. Olha o que vai acontecer. Ele começou a fazer uma curva. Certo? O quadratic fez isso daqui. Se eu colocar, por exemplo, um exponencial aqui, vai ficar muito acentuado. A curva, olha como vai ser. A curva será feita cá no final. Então, vou colocar um quintic, que vai ficar uma curva não tão pequena, não tão acentuada. Ele já começa a subir aqui e vai terminar lá em cima. Então, isso nós vamos tirar de 9 segundos e colocar 0,5. Onde viram? Ele vai subir e ao subir eu já quero que ele mude a forma para o controle que está aqui. Como eu faço isso? Apenas então animando também o width zero ponto cinco, mas vamos colocar aqui um exponencial. Por quê? Vocês viram que o exponencial ele começa essa animação mesmo muito tarde. Eu quero que o nosso botão viaje até mais da metade do caminho para depois começar a se transformar. Então aqui eu uso exponencial. Deixa eu corrigir meu toque aqui. E aqui rate. Ok. Então, nosso botão aqui já vai assumir o comprimento e a largura do diálogo. Ok? E o nosso diálogo não tem as bordas arredondadas. Então, eu tenho que mexer o X rádios e o Y rádios também. Ok.
chegou aqui sem as bordas. E a cor do diálogo é diferente da cor do botão. Então aqui eu faço um Animate Color, que vai ser o fill.color para o fill.color. Aqui eu posso deixar linear. Ok. Então já temos a primeira parte da nossa animação pronta. Agora basta exibir o frame por cima. Então vamos fazer um thread. Pronto. Create anonymous thread. Vamos dar um sleep para esperar a animação. A animação acabou. O que vamos fazer? Colocar o frame diálogo por cima. Então vamos lá. Frame diálogo. Ponto. Position.x é 0. Position.y é 0. E o parent vai ser o formulário. E diálogo ponto bring to front para ele ir para frente. Ok? Como nós vamos animar esse botão, a gente pode pegar aqui a imagem, vamos chamá-lo de IMG Morph e animá-la também na opacidade dela. Só que vamos fazer também com um exponencial aqui. Vamos pegar o X-Radius. IMG Morph. Opacity. Ou seja, ela só vai sumir lá no finalzinho. Para 0. Então, vamos fazer agora o fechar. Só que o fechar, ele não sabe qual a posição inicial do botão. Nós também não sabemos, porque não sabemos qual a resolução do aparelho que está rodando o aplicativo. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui em cima, a gente tem que pegar um back position, T, point F. A gente também não sabe qual a cor, né? Que tá o... Aliás, sabemos, o botão é branco, então não precisamos dar uma posição. F back radius. Eu vou deixar um só porque a borda é arredondada, x e y tem sempre que ser iguais para fazer o círculo. E o comprimento, a gente sabe que é 50 e a cor a gente sabe que é branca, então vamos usar por enquanto só esses dois aqui. O back position, aliás, nem precisamos também do radius, a gente sabe que é 25, né? Apenas a posição dele. Então vamos, back position vai ser igual a morphBottom.position.point. Já
guardamos aqui a posição dele. E aqui no public nós vamos colocar uma procedure restore Murphy, que vai fazer o oposto. A gente vai começar com o frame diálogo diálogo.parent vai ser new, ou seja, o diálogo vai sumir. E vamos começar a fazer as animações inversas. O position.x vai ser o f backposition.x. Aqui f position.y. Comprimento. A gente sabe que é 50. 50 por 50. O rádius, a gente sabe que é 25. O rádius a gente sabe que é 25. X e Y são iguais. E a cor é branca. E a opacidade do botão, é 1. Ou seja, o morph foi desfeito. Então aqui, quando clicar aqui no botão, vamos fazer a mesma coisa lá do outro, que eu quero que funcione tanto em Windows como em... Ou melhor, aqui como é um diálogo, vamos usar só o clique mesmo. Aí aqui eu vou ter que informar no uses o unit set. Vejam bem, eu estou informando aqui no use debaixo da implementation. Se eu colocar ele aqui em cima, ele não vai me compilar por referência circular. Unit set. Erro. Circular e unit reference. Então, eu tiro ele daqui e coloco uses aqui embaixo no implementation. Unit set. E no on-click aqui do botão, unit set aqui, com o nome do formulário, é form7 mesmo. Vamos colocar form7.restore Murphy. Por que agora essa diferença? Porque agora eu estou retornando. Então, o que eu tenho que fazer para o caminho ser igual? No Restore Morph aqui, eu tenho que mudar o in para out. Na posição, vocês viram que a mesma coisa aconteceu com o tamanho. Ele diminuiu o tamanho lá embaixo, ou seja, o tipo da animação, todos em out. Ou seja, esse é o bottom Murphy. Fiquem ligados no canal, porque a partir de semana que vem eu vou lançar uma série de cursos mostrando algumas técnicas de desenvolvimento desse aplicativo que vocês estão vendo na tela. Ele foi feito 100% com componentes nativos, utilizando apenas programação orientada a objeto e os recursos de RAD que o Delphi nos oferece.
E quando eu digo 100% nativo, inclusive o web service também foi escrito em Delphi CE, está rodando num Windows Server com o Internet Information Service da Microsoft. Vocês vão ver como fazer animações, por exemplo, desse tipo, como incluir o item na lista, ou mostrar o item com um carrossel usando efeitos 3D. Tudo isso em componentes nativos. Durante a semana que vem, eu vou postar diariamente um vídeo mostrando algumas técnicas usadas no desenvolvimento desse aplicativo. E no final, vou fazer o lançamento de um curso em que, além do desenvolvimento completo desse aplicativo, como vocês podem estar vendo aqui na tela, nós vamos também transformar esse aplicativo, pegando tudo que foi feito nele, num projeto real de vendas de um supermercado. Então, aguardo vocês até lá e obrigado por assistir até aqui.